Olá, eu sou Ana Luísa, faço parte da Maitá ATIS, que é uma assessoria técnica de habitação de interesse social, sediada em São Carlos, no interior de São Paulo. Eu, junto com alguns colegas que trabalhamos juntos, vamos apresentar as experiências de projetos que a gente tem desenvolvido aqui, então, nesses territórios paulistas. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar podendo fazer esse compartilhamento dessas experiências. Faz muito sentido para a Maitá a gente estar nesses ambientes, porque é da nossa prática trabalhar com questões relacionadas à formação, também temos experiências acadêmicas, né? Então, estar num simpósio como esse para discutir questões, né, da América Latina é muito significativo. Bom, me apresentando então, eu sou Ana Luísa Figueiredo, sou arquiteta urbanista, tenho um mestrado e estou fazendo doutorado no IAUSP, em São Carlos, e sou uma das associadas fundadoras da Maitá ATIS. Também atuo como docente no Centro Universitário Unifafib, na cidade de Bebedouro. Estão aqui comigo também o Guilherme e o Renan. Para essa apresentação, então, organizamos 3 pontos importantes da nossa atuação. Então, o primeiro é em relação ao mapeamento e o diagnóstico, que faz parte desde os primeiros projetos, primeiros serviços que a gente vem executando e continuamos, né, trabalhando. Também ações e elaboração de produtos para regularização fundiária, são projetos, né, bastante importantes para as comunidades, porque enquanto uma assessoria técnica de habitação de interesse social é para o coletivo que a gente trabalha, né? Então, esse é o nosso principal objetivo e finalidade enquanto uma associação. Também temos vários pontos em relação à formação. Então, desde a nossa experiência, né, acadêmica, mas também de momentos que vamos compartilhar aqui com vocês, que a gente entendeu que seria muito importante ter esse tipo de atuação. Essa é uma imagem que demonstra, né, uma das oficinas realizadas na ocupação em busca de um sonho em São Carlos, e a participação, então, dos moradores, colocando ali as questões importantes para discutir aqueles temas naqueles momentos. Nesse primeiro ponto, né, então, passo a palavra para o Guilherme, para ele fazer essa fala de mapeamento e diagnóstico. Bom, eu sou o Guilherme, também associado fundador da Maitá, e atualmente estou coordenador administrativo da nossa associação. Bom, como a Ana Luísa já iniciou, né, o mapeamento e diagnóstico é uma etapa importante, né, dos nossos trabalhos, mas também na nossa atuação permitiu com que a gente atuasse em parceria com outras associações, outras assessorias técnicas, em trabalhos que necessitavam de algum tipo de suporte em relação às leituras dos territórios, né? Então, a gente trouxe aqui, né, os exemplos do ATIS Rural e do Arborização Escolar, né? Essa primeira imagem, né, do assentamento Antônio Conselheiro foi uma parceria com outra assessoria técnica, a Peabiru, que partiu de uma leitura de diversos assentamentos dentro do estado de São Paulo, principalmente do MST, em que, a partir de uma leitura em campo que a gente pôde dar o suporte à Peabiru,
a partir de uma leitura de como eram esses assentamentos, de como eram os lotes e as moradias, foi organizado uma publicação e um curso, né? Falando um pouquinho mais dele, a gente deu suporte em campo a partir dos levantamentos realizados com drone, né? Registrando, então, essas características, como eu disse, né? Do assentamento como um todo, do lote, das áreas de produção e da moradia em si. Para a gente, também foi uma primeira oportunidade de trabalhar a questão habitacional no meio rural. Olá, pessoal. Eu sou Renan, também sou associado fundador da Maitatis, com formação também no Instituto de Arquitetura e Urbanismo, tanto da graduação quanto do mestrado. Eu vou trazer aqui para vocês o trabalho de arborização escolar, que é um trabalho de levantamento realizado em parceria com o Instituto Alana e com o Map Biomas, e que consistiu em uma demanda trazida pelo Instituto Alana e conseguir identificar em que medida os ambientes escolares de ensino do país têm arborização, né, para as crianças, e a gente participou do processo desse trabalho fazendo um levantamento de onde estão e como são os desenhos dos lotes, os perímetros dos lotes das escolas, para que, então, o Map Biomas pudesse, usando uma ferramenta de inteligência artificial, identificar que nível de arborização que tem nessas escolas, para poder criar uma base técnica de informações para que se possa levar a realidade, né, dos municípios, principalmente das capitais brasileiras, nesse tema, para a construção de políticas públicas. Então, voltado principalmente agora para as próximas eleições, né, para pautar esse tipo para pautar essa realidade e trazer transformações, né, no espaço urbano, dentro dos espaços de ensino brasileiro. Aqui a gente, na imagem, tem um exemplo do trabalho, né, do levantamento em Porto Alegre. A gente fez o projeto em 2 etapas, pelo volume de trabalho, e a gente pode ver, então, a identificação de onde estão todas as escolas, públicas e particulares, desde o ensino de educação infantil até o ensino médio. Então, esse levantamento ele foi feito para que seja, então, né, levado adiante por essas outras instituições parceiras, né, e poder ser transformado em propostas, ser transformado em pressão política e ser transformado em dado que a gente possa levar para a transformação do território. Então, pessoal, trazendo algumas reflexões aí desses trabalhos, né, que a gente está apresentando de forma muito breve, mas para entender a importância deles enquanto, quando a gente está levantando dados e fazendo diagnósticos, né, tendo no horizonte a elaboração de proposições com potência suficiente para se materializarem, a gente precisa de ter base técnica, né, para poder fazer propostas, principalmente quando elas são contra-hegemônicas ou até mesmo reativas ao que está acontecendo, né, na nossa realidade política, social e de produção urbana mesmo, né? Quando a gente faz essas produções de dados, diagnósticos, como no caso do Atis Rural, em que a gente foi lá, dialogou com os moradores, com as lideranças locais e construiu construiu esses dados, né, esses diagnósticos junto com eles, não só ali, mas em outros trabalhos que a gente vai falar também, a gente consegue uma maior robustez dos dados, porque pessoas que estão inseridas ali naquele contexto vão contribuir para que eles sejam mais robustos, mais completos, né, e mais voltados também para as demandas locais, certo? Quando a gente chega como terceiros ali numa situação e faz um levantamento sendo uma pessoa de fora, que vem de uma realidade de fora, a gente tem um dado pior, né?
E também, quando a população participa, quando a população está inserida nessa construção, ela própria, né, consegue ampliar a própria compreensão das demandas coletivas, né, desse local, do próprio território, né. E, por último, também, quando a gente faz isso compartilhando, né, esses dados em redes, ou construindo esses dados em redes, se associando em diferentes instituições, né, que têm abordagens, que têm pautas diferentes também, como as próprias organizações da sociedade civil, os movimentos sociais, mesmo a sociedade civil, quando ela não é organizada, a gente consegue se valer desses dados para atacar diferentes pautas, né, e para atacar, inclusive, diferentes escalas. A gente, enquanto uma assessoria técnica que atua principalmente no interior do estado de São Paulo, a gente consegue ter uma ampliação da nossa construção, da nossa pauta e de conseguir ajudar outras organizações civis da sociedade civil também a levar as próprias pautas, né, para outros territórios. Então, assim, por exemplo, no MAP Biomas e o Alana, a gente está fazendo uma abordagem que não é simplesmente dentro do estado de São Paulo, mas que está pegando capitais do país inteiro para trazer discussões muito mais amplas sobre a produção de cidade. Um ponto que a gente tem percebido a partir desses trabalhos em campo é o próprio fortalecimento das comunidades, né? Desde a etapa de levantamento de dados em campo e essas trocas com os moradores, a gente percebe que há um fortalecimento político da defesa dos direitos dessa população, né? Então, por um lado, os moradores trazem os dados referentes ao cotidiano deles para a equipe técnica, mas a equipe técnica também ajuda nesse reconhecimento do espaço e, consequentemente, um fortalecimento, uma apropriação política das pautas dessa comunidade, né? E nós, enquanto Maitá, a partir desses trabalhos de levantamento e leitura territorial em conjunto com outras assessorias, foi possível que a nossa atuação também se expandisse, né? Então, tanto uma expansão territorial, quanto uma expansão dos saberes a partir da troca com essas outras assessorias. O outro tema que é bem importante de ser falado, abordado, né, nessa questão de práticas de ATIS, é sobre a regularização fundiária. Muitas das comunidades que, né, estão enfrentando situações de insegurança da posse, né, também de uma insalubridade da própria habitação. Nesse contexto de atuação em regularização fundiária, então nós tivemos 4 projetos aprovados, 2 em São Carlos, com parceria pela Veracidade, fomentados pelo CAL-BR, né, nacional, e o CAL São Paulo. Então, um trabalho aí do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E também em Ribeirão Preto, com a parceria da Associação dos Amigos do Memorial da Classe Operária, o GT, também colocamos, né, conseguimos trabalhar em 2 fases de projeto para a regularização fundiária da Nazaré Paulista e da João Pessoa. Então, o Guilherme vai começar falando da experiência em São Carlos e, em seguida, o Renan vai falar em Ribeirão. Então, uma contextualização geral das ocupações de São Carlos, né? A ocupação em busca de um sonho e em busca de uma moradia. As duas estão bem próximas e ocupam a área sul da cidade de São Carlos, como a gente está vendo no mapa. Num contexto
mais local. Então, a gente tem a delimitação da Em Busca de um Sonho ali em vermelho, em tela, e em rosa, da Em Busca de uma Moradia. As ocupações estão em processos distintos, em etapas distintas da regularização fundiária e do próprio projeto urbanístico, né? A Em Busca de um Sonho, uma ocupação mais antiga, já passou por algumas obras de construção de infraestrutura, mas ainda não teve o seu processo de regularização fundiária concluído. Então, como a Ana Lu já comentou, a gente atuou tanto nos estudos técnicos para a regularização fundiária dessa comunidade, quanto no desenvolvimento dos projetos do espaço livre e das unidades habitacionais. E a ocupação Em Busca de uma Moradia, ela é mais recente, ela teve seu início a partir da pandemia, e a gente iniciou os trabalhos técnicos referentes ao início do processo de regularização fundiária, né? Inclusive analisando a viabilidade deles permanecerem nessa área, tendo em vista que é uma área que aquela população estava sob risco, né? A gente vai ver algumas imagens que a gente exemplifica isso, né? Mas voltando aqui, então, na Em Busca de um Sonho, como eu disse, já temos a construção de algumas infraestruturas viárias a partir da luta dos moradores, né? Ela possui 109 famílias, né? Então, dentro da área que eles já ocupavam, foi possível realizar esse assentamento definitivo em lotes unifamiliares, né? E ainda trabalhar o projeto dos espaços livres, né? Que contemplaram espaços de lazer, de produção, que a gente vai também trazer mais à frente. E aqui, a ocupação Em Busca de uma Moradia, como eu disse, mais recente, uma ocupação mais recente, e que apesar da proximidade com a ocupação que eu mostrei anteriormente, ela enfrenta questões distintas, né? Tanto no que diz respeito ao processo de regularização fundiária, que ainda não está tão desenvolvido quanto na outra ocupação, mas também em relação à vulnerabilidade dessa população frente a riscos que estão presentes nesse território, né? Uma ocupação que conta hoje com 105 famílias e que enfrenta ali, a partir de questões de drenagem do bairro, enfrenta problemas de erosões no solo. E aí outra coisa que a gente consegue verificar é as próprias soluções que os moradores dão a isso, né? Então, essa barreira foi feita pelos próprios moradores a fim de evitar, né, maiores prejuízos. Aqui, mais efeitos da força das águas, né? Então, aí mais imagens internas da ocupação, que também exemplifica um pouco a situação das moradias ali na área. E aqui acho que o problema mais grave que a gente enfrentou nesse processo que foi essa vossoroca, né, que nas cotas mais baixas ali da ocupação surgiu e avançou com muita velocidade, principalmente no período das chuvas, né? Então a gente viu esse buraco, essa vossoroca, dia após dia crescer e avançar sobre as áreas das moradias, né? Então, a gente percebeu também que essa ocupação acabou por forças próprias conduzindo esse processo, né? Então, a própria organização dos moradores realocou essas famílias que estavam mais próximas a essa vossoroca.
mas também fez barreiras para a água entrar com menos força e causar menos prejuízos. Então, de uma maneira geral, né, o projeto Em Busca da Regularização Fundiária atendeu as duas comunidades, mas teve que se moldar às necessidades de cada uma, né? Então, Em Busca de um Sonho, que a gente já estava com um processo mais adiantado de regularização fundiária, mas de negociação com o poder público também, né? Ela contou com as etapas do parecer sobre os instrumentos de titulação, a verificação da adequação do projeto de loteamento, o anteprojeto dos sistemas de áreas livres do loteamento e os estudos das desconformidades da regularização fundiária. Em Busca de uma Moradia, a partir dessa realidade de estar sob risco, também contou com parecer sobre os instrumentos de titulação e os estudos de desconformidades, mas como resultado, né, desses estudos de desconformidades e do risco iminente para as famílias, junto com os moradores, a equipe técnica acabou trabalhando com um plano emergencial comunitário e com o estudo de viabilidade de novas áreas para o reassentamento dessas famílias, entendendo que o risco era incontornável na região onde eles moram atualmente, né? Todos esses estudos, então, a partir de uma equipe multidisciplinar, né, contou com os estudos jurídicos, estudos sociais, estudos urbanísticos e os estudos ambientais, e resultando numa cartilha que sintetiza todos esses estudos nas duas comunidades. Essa cartilha, ela, além de contribuir com o processo administrativo público da regularização fundiária, também é instrumento político para essas comunidades exigirem os seus direitos. E dentro desses produtos todos, então, tinha ali, né, na lista o anteprojeto de área de lazer, né, da Em Busca de um Sonho. Ali no loteamento que foi desenhado pela prefeitura, ficou uma área livre, né, que precisava, então, de um projeto, né, e para ele servir para os melhores interesses, né, da Em Busca de um Sonho. Esse foi também, daí, um outro projeto, um outro produto que a gente construiu junto com eles, que também teve suas fases de levantamento, que também teve oficinas, né, para a gente ter trocas de experiências, entender as demandas, né, com relação a esse tipo de área urbana, né, e como trabalhar com ela. E a gente, daí, construiu, para além, né, do anteprojeto da área de lazer, que também contribuía para o processo de regularização fundiária, também um plano integrado, né, da Zona Sul, que é fruto de uma dinâmica, né, de segregação, né, socioespacial, própria de São Carlos, e que se repete aí, praticamente aí, né, em todos os municípios do Brasil, para trazer um olhar mais ampliado sobre a Zona Sul e sobre como contribuir para a dinâmica de vida das populações dessa zona, né, de São Carlos. E tem o parecer jurídico para fortalecimento institucional, que também foi produzido no âmbito desse projeto, que também ataca um dos objetivos da nossa associação, que é de viabilizar, né, ajudar a viabilizar para essas comunidades, no caso da Em Busca de um Sonho, o ganho de autonomia da parte deles para a própria luta deles, né? Que aí eles vão ter capacidade, ter instrumentos, ter formas de organização, né, para conseguir lutar pelos seus próprios direitos, né? E em termos de resultados de produto, a gente teve, então, uma área de lazer que foi ampliada para outros espaços que estavam dentro do loteamento, que não contavam, né, dentro do projeto como área de lazer.
mas que foram compreendidos aí enquanto potencial de criar novas ligações para dentro do loteamento e abraçar as diferentes demandas da comunidade, né? Seja de equipamentos esportivos, de contemplação, para as pessoas se encontrarem, se organizarem, e para produzir alimento, que era uma demanda que estava sendo trazida ali para dentro e continua sendo trazida ali para dentro, com a existência da cozinha solidária do MTST, que traz refeições todo almoço para a Zona Sul, né? Ali, não só dando conta da Em Busca de um Sonho em si, mas da vizinhança toda. E aqui um render, né, do projeto. E agora eu vou apresentar também o caso de Ribeirão Preto com os territórios, né, com o território da Nazaré Paulista de João Pessoa. A gente também tem uma situação de segregação socioespacial em Ribeirão Preto, mas que agora concentrando pobreza na Zona Norte, e é o caso ali da Nazaré Paulista de João Pessoa. Elas estão encostadas no aeroporto Leite Lopes e elas sofrem pressões há muitos anos para serem removidas no projeto de ampliação desse aeroporto, que agora ele está dentro da mancha urbana, né, e tem uma diversidade de outras questões relacionadas a ele. E aqui a gente tem o perímetro, né, dessas comunidades. Hoje em dia elas nasceram como comunidades diferentes, né, mas hoje em dia elas se misturam e praticamente são entendidas como uma coisa só. De acúmulos anteriores, a gente trouxe, junto com eles, né, a possibilidade de dar encaminhamento no processo de REURB junto com eles. E aí a gente, né, se aproveita da mesma estrutura com base na lei de REURB, né, para fazer os estudos jurídicos, urbanísticos, ambientais. A gente colocou também os estudos sociais que a gente entende como importante, inclusive para conseguir compreender o território, compreender a realidade, né, dessas duas comunidades. E a gente, então, né, fez levantamentos na primeira etapa, né, no primeiro projeto, com uma etapa de construir proposta, né, de reurbanização a nível de anteprojeto, e depois fazer a demarcação urbanística, fazer uma cartografia social, compreender os conflitos que acontecem lá dentro, e avançar o projeto para o projeto legal de REURB-S, né, para dar a faca e o queijo na mão da prefeitura, avançar na sua própria... avançar na execução do projeto administrativo de REURB-S do loteamento, que foi, inclusive, também aberto dentro do âmbito do projeto, né? E a gente colocou também um estudo prévio de impacto de vizinhança, né, para essa REURB, para alimentar o projeto também. E deles saíram, né, diversos produtos, né, as matrículas para serem regularizadas, os estudos das desconformidades, o projeto legal, esse estudo de impacto da vizinhança, e por aí vai. As principais demandas que a gente encontrou, né, junto com os moradores, foi basicamente porque o desenho do loteamento ele já estava dado, né, ele se baseou em um projeto de loteamento anterior que nunca aconteceu, e então as demandas principais eram de áreas verdes, né, de usos de espaços livres utilizáveis, e de construção de infraestrutura básica, esgoto, água, drenagem, energia elétrica, telecomunicações, iluminação pública. Então a gente fez um desenho de como organizar essas infraestruturas, né, e também de como resolver a mobilidade, a acessibilidade, delimitar os lotes, né. Teve algumas situações que a gente precisou propor remoções, que foram feitas não, né, de pura e simplesmente ordem técnica, mas também, né, coisas que foram trazidas pelos próprios moradores, pelas próprias lideranças da comunidade, que era vontade deles que fosse feito mesmo. E aí a gente tem a prancha do projeto legal, que foi enviada para a prefeitura, que está de posse dos moradores também, e que foi um dos últimos produtos que a gente entregou para que o processo de REURB seja, então, desenvolvido e levado para frente pela prefeitura, né, e com os moradores tendo todo esse ferramental para poder pressionar pela efetivação dos seus direitos de
E aí, para as reflexões que a gente traz, né, dessa segunda temática de trabalhos que a gente está colocando aqui, uma é que cada uma dessas comunidades, desses territórios, eles tiveram, né, os seus contextos, as suas demandas, né, e as suas dificuldades, os seus desafios, tanto de tratar com a própria organização, né, das comunidades, com as lideranças, está aparecendo, de certa forma, como um intermediário entre as lideranças e os moradores, e tendo um papel, às vezes, de delimitar com muita clareza, né, onde acaba o trabalho de assessoria técnica, né, e onde começa o trabalho do movimento social e as demandas que eles têm que abraçar, que eles têm que se organizar para resolver, né? Isso exige jogo de cintura, exige uma resiliência importante. Também é importante colocar que o nosso trabalho, em grande parte, ele está sendo de preencher um buraco da própria atuação do poder público, né? De fazer esses estudos, de fazer essas propostas e de buscar a efetivação dos direitos enquanto uma entidade que é privada, né? E a falta de políticas públicas, né, para amparar as nossas práticas, ou mesmo para que as nossas práticas elas não sejam necessárias, né, para que a nossa associação não seja necessária, ela é o próprio desafio da coisa que a gente está tentando trazer à tona e pautar, né, junto com esses projetos que a gente está trazendo. E no caso do projeto em si, né, das propostas que a gente está construindo com essas comunidades, ter essas propostas construídas com elas, né, frente ao poder público que ou está desinteressado ou, na maioria dos casos, está interessado em remover essas populações de onde elas estão, é uma ferramenta de defesa, né, dos seus próprios direitos e é uma forma delas se fortalecerem nas suas próprias pautas, nas suas próprias demandas, né? Esses projetos, eles acabam servindo como uma contraproposta, como um demonstrativo de viabilidade, né, da permanência deles perante aos interesses de terceiros ou mesmo do poder público, de removê-los dali, né, ou do desinteresse deles, né, de mudar aquela realidade daquele local, daquelas pessoas. Aí, enquanto finalidade de uma assessoria técnica, trabalha para que seja atingida uma autonomia desses moradores, não só das lideranças comunitárias, e nesses projetos que a gente conseguiu executar ao longo desses 2 anos, percebemos, né, essas dificuldades no trabalho da ATIS, mas que também promoveu reflexões bastante profundas, assim, na equipe técnica, com os parceiros, até em eventos do próprio CAL, né, que a gente foi compartilhar, e o objetivo é esse de conseguir, assim, observar naquele momento que estamos em campo ou que estamos construindo os projetos, as estratégias, o que é mais interessante de ser realizado ali naquele momento. Então, vários projetos, né, como os Passos Livres, eles surgiram de uma demanda que ele existia. Depois apareceu essa emergência que o Guilherme falou lá, por causa de uma erosão, que era impossível de prever isso em plano de trabalho. Então, são questões, características de ATIS que são importantes de ser tratadas, assim, né? E o que é, de fato, a autonomia desses moradores. Então, essa é uma imagem de um processo do primeiro projeto que a gente conseguiu ser fomentado também pelo CAL São Paulo
que foi para pensar as unidades habitacionais da ocupação em busca de um sonho. E fizemos uma série de oficinas, essa aí é uma delas, né, pensando no terreno, cada quadradinho branco tinha uma área, um móvel, né, para que esses moradores pensassem em suas próprias necessidades e vissem que não bastava uma casa padrão do Minha Casa Minha Vida, né, que era importante que eles se colocassem ali, soubessem das suas necessidades, com esses projetos, né, do jeito que eles são organizados, nós temos um plano de trabalho para ser cumprido, né, e é um desafio para a gente também pensar numa assessoria permanente, enquanto campo de atuação de arquitetos e urbanistas, né? E aí, nesse contexto, que a gente chega no nosso último momento, o último conteúdo, que é sobre formação. Desde o início, quando começamos a atuar, vimos que o que era principal era a troca de saberes. Era a gente conseguir aprender com os moradores, aprender com outras assessorias. Então, todos esses projetos que a gente falou tiveram isso como um pano de fundo, né? E para isso, então, conseguimos também desenvolver vários projetos que estão listados aí, de cunho de workshop, de cursos, mas sempre, né, também pensando nessa formação das oficinas, dos projetos serem participativas, darem voz, né, promover esse momento da gente exercer a escuta também, né, porque um dos pontos que diverge entre a assessoria técnica e uma assistência técnica é como a gente se coloca numa posição hierárquica ou não, né? Então, uma assistência só quando você busca aquele conhecimento, isso resolve. E o fazer junto, a gente entende, né, que na Maitá como o processo de estar assessorando. Então, foram alguns projetos, e aí a gente pode ver, né, seguir, ver um pouquinho deles. Esse é o resultado lá daquela oficina, que estava o pessoal montando a casa, e né, todo esse processo, que é participativo e também informativo, porque a gente aprendeu muito junto. E a partir desse projeto conseguimos desenvolver esses outros que foram apresentados também. Para conhecer outras experiências, também promovemos um fórum. Então, junto com a Veracidade, né, que estava nessa parceria, desde sempre em São Carlos, conseguimos trazer experiências, né, de pessoas acadêmicas, pessoas da prática. Então, está disponível tudo gratuito nessa playlist do Fórum das Práticas de ATIS, com foco em áreas de risco, já vislumbrando uma situação ali que a gente enfrentou na OEBUM. Para entender como trabalhar com o poder público, né, vendo essas dificuldades que a gente aventou aqui, né, desses agentes, promovemos esse workshop sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil, que é uma forma diferente das OSC serem contratadas. Então, também está tudo disponível, né, no YouTube para saber exatamente quais são as responsabilidades, o que a gente pode fazer, e começamos, lógico, né, voltados também para a lei de ATIS, que é onde estamos atuando ou gostaríamos de atuar, porque não é uma realidade nos municípios, né? Essa é uma luta também que existe e a gente se soma em outras assessorias também que prezam pela implementação em vários municípios. Atuando com crianças também, né, nas redes de escola pública da cidade de São Carlos,
a gente também quis trazer o debate sobre as dinâmicas urbanas e formação de cidade para as crianças, né? Então, também ter trocas com essas crianças e criar dinâmicas, atividades, oficinas com elas, para trazer uma educação, né, sobre a formação urbana e sobre o entendimento, né, delas com a relação com a cidade, e que também trouxe para a gente muitas coisas novas com relação a como elas vivenciam a cidade, como elas entendem o espaço urbano, né, como que elas se veem, né, interagindo com o ambiente que a gente vive. Outro âmbito também, nesse campo de atuação em informação, nós envolvemos 2 projetos de capacitação profissional para arquitetos urbanistas e também público-alvo interessado, mas já pensando em profissionais. Então, o primeiro é a capacitação em drones e SIG, que já vem como uma expertise da Maitá. Então, vários projetos desde o começo, né? Então, lá do mapeamento, também na regularização fundiária, utiliza os nossos próprios equipamentos. Então, achamos que seria muito legal poder contribuir para a população fazendo uma capacitação de drones e SIG também, né? Uma forma de processar esses dados. E foi um projeto desenvolvido em Ribeirão Preto, com parceria da Associação Pau Brasil. E aí o outro foi desenvolvido em parceria com a Associação Veracidade, já com o tema de acessibilidade e inclusão. Então, pensado de forma online, conseguimos abranger pessoas de todas as regiões do Brasil participando, e tivemos 3 módulos de exposição teórica, mas também com algumas atividades, mesmo ali online, para fazer uma reflexão sobre as normas de acessibilidade vigentes. E tudo isso também está registrado numa playlist da Veracidade, como o workshop NBR 9050, e foi bem interessante porque a gente conseguiu fazer reflexões a partir de projetos que temos desenvolvido, mas também olhar para outros espaços públicos, principalmente, e agregar também outros profissionais que também vão trabalhar com pessoas com deficiência ou com a população que está envelhecendo. Então, foi um debate muito interessante que vimos a possibilidade de ampliar essa atuação. Então, entendendo a contribuição da ATIS de uma forma um pouco mais ampla do que só restrita, né, ali a algumas ações de risco, por exemplo. Não que elas não sejam totalmente... que a gente não deixou elas, pelo contrário, tivemos uma oportunidade de fazer uma visita também lá na OEBUM, já nesse ano, vimos algum avanço da contenção da erosão, mas ainda é uma população que está numa situação que não consegue ter os espaços adequados para as pessoas idosas, para as crianças, ou quem está com uma mobilidade reduzida ali, né? Uma outra troca interessante que a gente queria destacar nesse momento de formação foi a disciplina que grande parte da nossa equipe ministrou no Instituto de Arquitetura e Urbanismo, sobre regularização fundiária de interesse social, né? Então, em parceria com o professor Marcel Fantin, a gente pôde realizar essa disciplina, né, e colocar os alunos frente a uma realidade que muitas vezes eles não se deparam durante a própria formação quanto arquiteto urbanista, né? Então, e foi muito interessante essa troca, assim, alunos em diversos momentos do curso, trocando
com a gente, que já está atuando na área, mas também visitando as ocupações lá de São Carlos e trocando com os moradores, né? Então, numa tentativa, né, de sensibilização desses futuros profissionais para atuação em assessoria técnica, né? E aí, em tela, né, a gente trouxe, exemplificando, 2 desenhos aí de um aluno fazendo essa reflexão, né, social e urbana. Então, foi uma oportunidade de levar os alunos a campo e vivenciarem os problemas reais da cidade. Quanto reflexão, né, desses aspectos que a gente trouxe, né, então, a gente destaca a difusão de diferentes práticas de atuação em ATIS, né, então, a partir desses eventos, desses momentos de debate, a gente consegue ver uma variedade de práticas, mas de profissionais atuando com assessoria técnica. Isso é bastante importante, né? Só o arquiteto urbanista, apesar de sermos aqui 3 arquitetos urbanistas, a nossa equipe conta com profissionais de outras áreas, né? E é importante que a assessoria técnica conte com isso para ter olhares variados e específicos sobre a realidade das famílias, das comunidades. Também são momentos importantes, né, de sistematização e da troca de saberes com esses profissionais e que pode gerar, né, uma ampliação das pautas relacionadas ao tema da moradia, das cidades mais justas, né, e que muitas vezes a gente, só na prática da Maitá, não se depara com algumas realidades, não reflete a partir de demandas de outras comunidades, né? Então, esses momentos de formação ajudam a gente a ampliar esse horizonte das pautas relacionadas à assessoria técnica. A gente fomenta a reflexão de novos profissionais em relação à assessoria técnica. O nosso objetivo é que esses profissionais atuem nas mais diversas realidades do Brasil, né? Então, que saiam da universidade e vão atuar em outras regiões do estado, outras regiões do país, e com isso a gente tenta contribuir com a formação de profissionais que desejam atuar, né, no âmbito da assessoria técnica, né? Um trabalho de sensibilização para as pautas da assessoria técnica, ainda no momento de formação desses profissionais. Então, chegando ao final da nossa apresentação, a gente agradece a oportunidade de estar aqui, por meio dessa apresentação, trocando um pouco da nossa experiência com vocês. E em tela a gente tem os nossos contatos, o site da Maitá, nosso e-mail principal, nosso Instagram, que a gente está sempre divulgando as nossas práticas, as nossas ações, e numa tentativa de contribuir com o debate de assessorias técnicas, de cidades mais justas, do direito à moradia e do direito à cidade. Muito obrigado.